A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja Peniel. O livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 em diante, diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Nós podemos ver aqui no livro de Joel uma promessa maravilhosa, né, do período do Espírito Santo, né, do derramamento do Espírito Santo. E nós sabemos, glória a Deus, que começou em Jerusalém, né, que começou lá em Israel, em Pentecoste, quando o Senhor cumpriu a promessa dele de derramar o Espírito Santo, né? Quando ele enviou o Espírito Santo, promessa que o Senhor Jesus tinha feito: eis que não vos deixarei órfão nem só, né? Eu vos enviarei o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é nada menos do que o Espírito de Jesus Cristo, próprio Deus. E ele enviou o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas, né? E também para selar os filhos, né? E capacitá-los para a obra que tinha que continuar, né? Que Jesus ia ser assunto ao céu e a obra tinha que continuar. Então, os discípulos, depois da perseguição da morte de Jesus, muitos ficaram abatidos, né? Amedrontados, mas após a orientação de Jesus, que Jesus ele morre, mas ele ressuscita e aparece para os discípulos e os fortalece. E na ascensão, ele dá uma palavra de ânimo, dizendo que voltaria. E fez a promessa do Espírito Santo. E se cumpriu. E eles foram cheios do Espírito Santo. E aconteceu, aleluia, que foi feita a promessa cumprida. Então, nos tempos de hoje não é diferente. Glória a Deus. Essa mesma promessa que um dia, aleluia, o Senhor cumpriu, derramando o seu Espírito Santo, enviando o seu Espírito Santo, ele já está na terra há muitos anos, aleluia, e ele só vai vivificar. Ele só vai intensificar aquilo que ele já começou um dia, né? Mas é necessário muitos caminhos. Quando eu falo muitos caminhos, não é que tem um outro caminho além do caminho da salvação, o caminho estreito que leva ao céu, não. Quando eu falo muitos caminhos, é que o homem precisa percorrer para chegar no caminho do que Deus quer que seja feito. E se está no caminho, aleluia, que se permaneça ou prossiga, mesmo que pareça estranha. Quando a gente fala de estranho, tem algo mais estranho do que falar em outras línguas? Não. E tem muita gente que ainda se escandaliza com isso, sabendo que está registrado na palavra de Deus, que na descida do Espírito Santo foi os dons de língua, né? E está registrado na palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o que o Senhor fará vai ser espantoso e nunca deixou de ser. Pensa bem, a gente é acostumado a exercitar os 5 sentidos naturais, materiais como somos, né? Limitado como somos, como poderemos não ser surpreendidos por uma ação dos céus, por mais simples que pareça ser? Imagina o que o Senhor vai fazer para chegar ao ponto de ter que tomar a igreja à força, no sentido de arrebatar e levar ao céu, hein? Então é necessário haver uma preparação muito grande. E essa preparação já começou há muitos anos.
e o Senhor está trabalhando. Eu só sinto dizer que para aqueles que estão tentando resistir, aleluia, porque a igreja, ela se adaptou muito ao mundo, à moda do mundo. Quando eu falo moda, eu não estou falando de nada aparente não, irmãos. Eu estou falando da frieza. A igreja hoje, não agravando a todos, porque tem uma parte que está no espírito, mas também que precisa negar a si mesma, que é se adequar, se adaptar, ouvir o que o Senhor quer fazer e atendê-lo e sujeitar, que é o avivamento. Eu já preguei aqui em outros temas que a igreja não pertence a pastor A ou a pastor B. A igreja do Senhor Jesus não pertence à convenção A e à convenção B. Tudo isso é necessário, mas não, o Senhor não vai utilizar de nada disso. Glória a Deus, na união que Ele fará, no trabalhar que Ele fará, no avivamento de unidade que Ele fará, porque para mim o maior avivamento, além de cura e libertação e mudança de vida, transformação de pessoas, salvação, é a união do povo de Deus, coisa a qual muitos pastores ainda não estão atentando. Eles pensam que vai ser como eles pensam, estão acostumados a trocar pregações. E existe ministério, quando eu falo trocar pregações, eu falo ao ministério A e no ministério B pregar. Mas existe ainda muitos ministérios que são fechados a isso, mas o céu não é só seu. O céu é para todos que aceitarem Jesus e permanecerem nele. O céu é para aqueles que são lavados no sangue de Jesus. E o Senhor fará. E ninguém impedirá. Eu só sinto falar para vocês que não resista. Porque se eu for dizer o que pode acontecer, muitos poderão dizer que violência, né? Deus está mesmo falando. É o Senhor mesmo que está falando através desse pastor, desse apóstolo. Que palavras são essas? Então eu prefiro deixar mesmo, aleluia, que o Senhor execute o que Ele vai executar. Então é um conselho que eu dou aos pastores: busquem mais, consagrem mais, sejam mais espirituais, aleluia, sejam mais espirituais, certo? Deixe o Espírito Santo trabalhar. Deixe Ele fazer o que Ele vai fazer. Saia da frente do que Deus vai fazer. Não tente impedir a manifestação dos dons, o fluir da unção do Espírito. O que o Senhor vai fazer nesses dias para unificar a sua igreja. Saia da frente, porque Ele não será impedido. Deus nunca foi impedido de fazer ou executar o seu propósito sobre o povo dele ou sobre a terra. E não é agora que alguém vai conseguir deter. Esse Deus que está aí observando a igreja e agindo sobre ela é poderoso para intensificar tudo abundantemente como Ele quer fazer. Então o conselho que eu dou é: fique atento, fique bem atento, igreja, fique e sujeite. E aleluia, o conselho que eu dou é: não resista ao Senhor, não resista ao seu espírito. O que muitos chamam de, brincando e zombando, de, glória a Deus, um movimento, zombando, usando a teologia para desfazer do agir do Espírito, vai se surpreender. Então, não vou falar, deveria dizer, né? Como o apóstolo e profeta de Deus poderia falar nessa hora. Mas eu vou deixar o Senhor executar, como Ele executará. E aí todos vão ver que com o Senhor não se brinca e não se impede o agir dele, ou tenta, né? Ou tenta, porque impedir não impede. Ninguém impedirá o agir de Deus sobre o que Ele fará sobre a igreja, para colocá-la no nível de ser arrebatada
Amém? Que o Senhor Jesus prepare os corações, que o Senhor Jesus fortaleça os corações e que Ele encha o seu povo do seu Santo Espírito. Deus nos abençoe e guarde. Shalom Adonai.